Quem é este cara? O chefe da máfia explodiu com ciúmes quando ele viu sua assistente em um encontro. O restaurante era silencioso o suficiente para homens importantes, mas barulhento o suficiente para que ninguém devesse notar Luca Rossi entrando. Ainda assim, no momento em que ele cruzou a entrada, o ar pareceu mudar. Dois seguranças internos escuros ficaram na porta enquanto Luca caminhava para frente com passos firmes, ombros confiantes e olhos que escaneavam o quarto como uma câmera sempre gravando. Ele não estava lá para prazer. Um associado de negócios insistiu em uma reunião rápida antes da meia-noite. Luca odiava mudar planos, mas ele concordou. O que ele não esperava era ter cada parte de sua noite despedaçada em segundos. 10 passos para dentro, ele congelou. Seu batimento cardíaco mudou de ritmo. Sua mandíbula apertou. Olivia Parker. Ela estava lá, em uma pequena, elegante mesa perto da janela. E ela não estava sozinha. Os olhos de Lucas se estreitaram sem ele perceber. Olivia riu suavemente de algo. O homem do outro lado dela disse. Uma risada real, não forçada, não educada. Uma risada real e calorosa que ele nunca tinha ouvido dela dentro de seu escritório. Ela inclinou-se para frente um pouco, escovando seu cabelo para trás de sua orelha. O homem sorriu e estendeu a mão para a mão dela sobre a mesa. Luca quase parou de respirar. Quem é este cara? A pergunta o atingiu com um peso para o qual ele não estava preparado. Ele não se moveu, não piscou, apenas encarou. Sua assistente, sua Olivia, estava em um encontro. Um encontro real com um homem real em um lugar que Luca usava para reuniões importantes. Um garçom se aproximou com um sorriso brilhante. Boa noite, senhor. Mesa para um. Luca não respondeu. Seu olhar estava fixo na cena do outro lado do salão. Olivia sorrindo daquele jeito. Olivia vestida daquele jeito. Olivia inclinando-se para mais perto de um estranho. O garçom seguiu o olhar de Luca, então sussurrou. Oh, eu vejo. Ela chegou mais cedo com... Não termine essa frase. A voz de Luca era calma, mas afiada. O garçom se endireitou instantaneamente. Claro, senhor. Gostaria de uma mesa? Luca lhe assentiu lentamente, como se puxar seus olhos de Olivia exigisse força física. Algo com uma vista clara. Ele não sabia por que ele disse isso. Ele nem mesmo fingiu o contrário. O garçom o levou a uma mesa exatamente a 2 lugares de distância da de Olivia. Luca sentou, mas não tocou o menu. Ele não se importava com comida. Ele se importava com o jeito que o homem do outro lado de Olivia apoiava os cotovelos na mesa como se ele já possuísse a atenção dela. O homem riu novamente. Alto. Muito alto. Lucas sentiu sua pálpebra tremer. Você está cedo, Eric. Um de seus homens disse enquanto ele se aproximava. Nosso contato está atrasado. Sente-se. Os olhos de Luca permaneceram em Olivia. E me diga o que você vê. Eric seguiu seu olhar, então fez uma pequena expressão de realização. Ah, sua assistente está aqui com ele. O tom de Luca era plano, mas uma tempestade estava se formando por baixo. Eric coçou a parte de trás de seu pescoço. Parece um encontro. Luca não respondeu. Sua mandíbula apertou mais forte. Ele observou Olivia em silêncio. Ela parecia diferente, mais suave, relaxada, bonita de um jeito que ele tentava não reconhecer no trabalho. Seu cabelo estava solto esta noite, caindo naturalmente sobre seus ombros. Sua blusa era simples, mas lisonjeira. Ela quase brilhava sob as luzes quentes do restaurante. E ela não parecia assustada ou estressada como ela sempre fazia ao lidar com ele. Ela parecia feliz. O homem estendeu a mão e tocou seu pulso levemente. Luca inclinou-se para a frente sem notar. Seus dedos se curvaram em volta da borda da mesa. Quando o homem se levantou da mesa, talvez para atender uma ligação, talvez para usar o banheiro, o corpo inteiro de Luca reagiu como se a oportunidade tivesse sido entregue a ele de propósito. Ele se levantou. Chefe, Eric sussurrou. Mas Luca já estava caminhando em direção a Olivia.
Ela estava olhando para o menu quando ela ouviu os passos. Ela levantou seus olhos e quase deixou cair o copo que ela estava segurando. Luca, a voz dela tremeu. Ela não estava esperando por ele. Ela claramente não estava pronta para uma colisão de mundos. Luca parou ao lado da mesa dela. Sua expressão era ilegível, controlada, mas seus olhos estavam cheios de algo afiado. Aproveitando sua noite, Olivia? Ele perguntou. Ela engoliu. O quê? O que você está fazendo aqui? Eu poderia te perguntar a mesma coisa, mas eu não preciso. Eu posso ver exatamente o que isto é. As bochechas dela aqueceram. Isto é apenas jantar. Jantar? Ele repetiu como se a palavra o ofendesse. Com quem? Ela piscou. Um amigo? Um amigo que toca sua mão? O tom de Luca caiu mais baixo, mais profundo. Um amigo que te faz vestir assim para ele. A respiração de Olivia prendeu. Isto não é seu negócio. Ele se aproximou. Tudo o que você faz é meu negócio. Ela se levantou de sua cadeira, tentando manter sua voz firme. Não, Luca. Meu trabalho é seu negócio. Minha vida é minha. Os olhos dele escureceram. Ele não estava acostumado a ser repelido, especialmente não por ela. Antes que ele pudesse responder, o encontro voltou e congelou no meio do passo. Oh, o homem disse sem jeito. Você deve ser o chefe. Olivia me disse que você é rigoroso, mas justo. Ele estendeu sua mão. Prazer em conhecê-lo, cara. Luca não apertou a mão dele. O homem riu nervosamente. Certo. Justo o suficiente. Olivia tentou cortar a tensão. Luca, este é... Eu não me importo quem ele é. A voz de Luca era suave. Muito suave. A suavidade que vinha antes do perigo. Este jantar acabou. Os olhos de Olivia arregalaram. Não, não acabou. O homem se meteu entre eles ligeiramente. Ei, olha, eu não quero problemas. Então vá embora, Luca disse, baixo e quieto. Luca, Olivia retrucou. Ela nunca tinha levantado sua voz para ele. Aquele único momento os atordoou a ambos. Um garçom passou apressado, quebrando o silêncio por um segundo. Olivia pegou sua bolsa, respirou e encarou Luca. Você não pode controlar isso, ela disse firmemente. Nem esta noite, nem nunca. Ela pegou o braço do homem e o guiou de volta para a mesa deles. Luca ficou parado, peito apertado, algo violento e desconhecido girando dentro dele. Não raiva, não exatamente, mas como medo misturado com posse, um sentimento que ele tinha passado anos evitando. Ele finalmente se virou e saiu do restaurante sem outra palavra. Lá fora, o ar frio o atingiu como um tapa. Eric o seguiu rapidamente. Chefe, a reunião está cancelada, Luca disse. Sua voz era distante, controlada, mas quebrando por baixo. Ele abriu a porta do carro, parou e olhou de volta para a janela brilhante do restaurante. Ele podia ver Olivia rindo novamente com aquele homem, uma risada que ele nunca tinha sido capaz de tirar dela. Ele sentou no banco de trás, olhando para frente. Descubra quem ele é, Luca disse baixinho. Seu tom era calmo, mas sua expressão era tudo menos. Tudo o que eu quero esta noite. Eric assentiu. O carro se afastou, as luzes da cidade borrando fora da janela. Mas Luca não se moveu. Seus pensamentos ficaram naquele restaurante, naquela mesa, no sorriso que ele desejava ter sido para ele. A última coisa que ele sussurrou, tão baixo que ninguém mais pôde ouvir. Quem é este cara, Olivia? Na manhã seguinte, o escritório parecia diferente. Olivia ficou na calçada por um minuto inteiro antes de entrar. O alto prédio de vidro, onde ela tinha trabalhado por quase 2 anos agora, parecia mais alto, mais frio, mais pesado. Ela ajustou a alça de sua bolsa em seu ombro e respirou fundo. Foi apenas jantar, ela disse a si mesma. Ele é meu chefe. Ele não tem o direito de estar bravo. Mas ele tinha parecido bravo. Não apenas bravo, magoado. E essa parte a confundiu mais do que tudo. O segurança na entrada a cumprimentou com um aceno educado. Ela smiled de volta, tentando parecer normal.
Bom dia, Olivia, ele disse, cedo como sempre. Velhos hábitos, ela respondeu, forçando uma pequena risada. Ela atravessou o saguão, pegou o elevador e apertou o botão do andar de cima. Enquanto as portas se fechavam, seu reflexo a encarava de volta. Olhos cansados, mandíbula apertada. Ela mal tinha dormido. Quando o elevador abriu no andar de Luca, tudo estava quieto. Demasiado quieto. A área de assistência estava em perfeita ordem. Mesas limpas, telas ligadas, máquina de café zumbindo suavemente. Sua própria mesa ficava bem em frente à porta do escritório de Luca. Ela colocou sua bolsa, ligou seu computador e olhou para a porta fechada. Nenhum som de dentro. Nenhum sinal dele. Ela verificou a hora. Ele geralmente chegava antes dela. Hoje ele estava atrasado. Olivia tentou focar nos e-mails, mas ela se viu lendo a mesma linha 3 vezes. Cada vez que ela levantava os olhos, seus olhos iam direto para aquela porta. E se ele se arrependesse do que aconteceu? E se ele a demitisse? E se ele fingisse que nada aconteceu? O elevador tocou novamente. Ela ouviu passos, pesados, firmes, a caminhada de Luca. Ela não precisava olhar para saber que era ele, mas ela o fez de qualquer maneira. Ele entrou no corredor vestindo um terno escuro, sem gravata, camisa ligeiramente aberta na gola. Seu cabelo estava perfeitamente no lugar, sua expressão ilegível. Eric caminhava atrás dele com um tablet na mão. Os olhos de Luca se moveram pelo chão, as janelas, a equipe, e então pousaram nela. Por meio segundo, algo cintilou ali, uma memória da noite passada. O restaurante, o estranho, a risada dela, a raiva dele. Então seu rosto se fechou novamente. Bom dia, Sr. Rossi, Olivia disse baixinho. Ele não respondeu. Ele passou por ela, o cheiro fraco de sua colônia seguindo atrás, e foi direto para seu escritório. A porta se fechou sem uma palavra. Eric parou por um segundo perto da mesa dela. Ele deu a ela um breve olhar, meio simpatia, meio "eu não quero me envolver", e então seguiu Luca para dentro. Olivia soltou um fôlego que ela não sabia que estava segurando. Sua mão estava realmente tremendo. Ela a escondeu debaixo da mesa e pressionou sua palma contra sua perna. Ok, ela pensou. Então, estamos fazendo isso. Ele vai agir como se eu não existisse. Ela tentou rir, mas não pareceu engraçado. Minutos se passaram, então 1 hora. Ela atendeu ligações, encaminhou documentos, agendou reuniões. Tudo parecia normal por fora, mas seu estômago estava apertado. Finalmente, o interfone em sua mesa zumbiu. Olivia. A voz de Luca veio de forma plana. Meu escritório agora. Seu pulso saltou. Ela se levantou rapidamente e alisou a frente de sua blusa e caminhou até a porta. Uma pequena parte dela queria se virar e ir para casa, mas ela a afastou. Ela bateu 2 vezes e entrou. Luca estava perto da grande janela, olhando para a cidade. Eric sentou em uma cadeira com um olhar sério e uma pasta na mão. Você queria me ver? Ela perguntou. Luca não se virou imediatamente. Ele deixou um longo silêncio preencher o espaço primeiro, como se ele possuísse até mesmo o ar entre eles. Então ele falou, sente-se. Olivia sentou na cadeira em frente à sua mesa. Ela manteve suas costas retas, suas mãos em seu colo. Ela se sentiu como uma estudante chamada ao escritório do diretor, o que a deixou com raiva. Ela não tinha feito nada de errado. Luca caminhou lentamente para sua cadeira, sentou e olhou para ela. Seu olhar estava calmo, demasiado calmo. Ela quase o preferia gritando. Me diga sobre a noite passada, ele disse. Seu estômago se torceu. A noite passada foi meu dia de folga. Eu pareço confuso sobre qual dia era. Ele perguntou. Não, ela disse suavemente. Então eu vou dizer de novo. Ele se inclinou para trás. Me diga sobre a noite passada. Foi jantar, ela respondeu. Isso é tudo. Jantar com quem? Sua mandíbula se apertou. Um amigo. Os olhos dele endureceram. Um amigo? Sim.
Todos os seus amigos seguram sua mão sobre a mesa? O rosto de Olivia esquentou. Você está me observando. Eu observo tudo, ele respondeu. É meu trabalho saber o que acontece ao meu redor, especialmente quando envolve pessoas que trabalham para mim. Seu coração bateu um pouco mais forte com essa frase. Pessoas que trabalham para mim? Então, agora minha vida privada faz parte do seu trabalho? Ela perguntou. Sua vida privada? Ele deu uma risada curta e sem humor. Não existe tal coisa para alguém trabalhando tão perto de mim. Você sabe disso. Eu não assinei um contrato que diz que eu não posso jantar em público. Ela empurrou. Eu não quebrei nenhuma regra. Você quebrou minha confiança. As palavras vieram rápido, quase como se ele não tivesse a intenção de dizê-las em voz alta. Olivia piscou. O quê? Ela respirou. Você saiu com um homem que eu não conheço, ele continuou, inclinando-se para a frente. Em um lugar que eu uso para reuniões. Você se expôs. Você me expôs. Ninguém nem sabe que eu trabalho para você, ela disse. Eu não ando por aí com uma placa. Você acha que as pessoas não conseguem juntar as peças? Seu tom se aguçou. Você sai deste prédio todos os dias. Você chega com meus motoristas. Você está no andar de cima. Você é vista com meus homens. Você acha que ninguém nota? Ela abriu a boca e depois a fechou. Ela não tinha pensado sobre essa parte, ou talvez ela tinha e ignorou porque ela queria uma noite normal. Eu sou cuidadosa, ela disse. Eu não estava falando sobre você. Eu não estava falando sobre sua vida. Eu estava apenas tentando viver a minha por algumas horas. A mandíbula de Luca flexionou, tentando viver sua vida com ele. Lá está, ela disse baixinho. Você não está preocupado com segurança. Você está com ciúmes. O quarto ficou em silêncio. Eric se remexeu em sua cadeira, claramente desejando estar em outro lugar. Os olhos de Luca escureceram, mas ele não negou. Não diretamente. Ele se levantou em vez disso e caminhou ao redor da mesa lentamente, parando ao lado da cadeira dela. Levante-se, ele disse. Ela hesitou, então obedeceu. Ele ficou perto o suficiente para que ela tivesse que inclinar a cabeça para cima para encontrar seus olhos. Havia uma tempestade silenciosa ali, mas também algo mais. Algo bruto que fez seu coração acelerar por uma razão que não tinha nada a ver com medo. Eu sou responsável por você, ele disse, voz baixa. Por sua segurança, pelo que acontece com você. Isso não é ciúmes. Isso é controle. Ela deu uma pequena risada ofegante, pelo menos você admite. Ele ignorou o comentário. Você sair com estranhos te torna vulnerável. Isso te torna um ponto fraco. E eu não aceito pontos fracos. Ele não é um estranho. Ela respondeu. Ele é um amigo do meu primo. Nome? Ela franziu a testa. Por que nome? Ele repetiu. Ela cruzou os braços. Não, isso está indo longe demais. Longe demais? Ele se aproximou ainda mais. Você acha que eu vou sentar e não fazer nada enquanto você deixa algum homem que eu não conheço te tocar em público? Ela o encarou, chocada com sua honestidade. Você é meu chefe, Luca, não meu namorado. Sua expressão mudou com a palavra. Algo piscou em seus olhos, algo entre dor e raiva. Exatamente, ele disse. Lembre-se disso? Ela o encarou sem palavras. Essa resposta doeu mais do que ela esperava. Se você não gosta das minhas condições, ele continuou, você está livre para ir embora. As palavras cortaram o ar. Ela engoliu em seco. Você quer que eu vá embora? Ele hesitou pelo menor segundo. Foi quase nada, mas ela viu. Não, ele disse finalmente. Eu quero que você pense. Isso é tudo. Ela deu um passo para trás, sua voz mais suave agora, mais firme. Eu penso, Luca, o tempo todo. E eu acho que você não tem ideia de como você soa agora. Ele se virou dela, mãos nos quadris, como se ele não confiasse em si mesmo para continuar olhando para ela. Você pode ir, ele disse. Ela esperou por um momento, esperando que ele dissesse algo mais. Ele não o fez. Ela saiu do escritório sem outra palavra, fechando a porta atrás dela tão suavemente quanto ela pôde. O clique ainda pareceu alto. Eric exalou lentamente assim que ela saiu.
Você quer que eu a faça correr por aí de novo também? Ele tentou levemente. Foi uma piada ruim em um momento ruim e ele se arrependeu, no segundo em que Luca o encarou. Descubra tudo sobre o homem da noite passada, Luca disse. Nome, trabalho, família, tudo. Eric assentiu. Já estou nisso. Luca sentou-se novamente, mas ele não abriu nenhum arquivo. Ele apenas olhou para a superfície de sua mesa, para o local onde Olivia tinha estado de pé momentos atrás. Não meu namorado. A palavra ecoou em sua cabeça. Ele sabia o que ele era. Ele era o chefe dela, aquele que assinava seus contra-cheques, dava suas ordens, controlava sua agenda. Ele não tinha o direito de dizer a ela o que fazer com seu tempo livre. Mas a imagem dela rindo com outro homem ainda queimava em sua mente como uma ferida que se recusava a fechar. Horas se passaram. O escritório se moveu ao redor dele. Chamadas, relatórios, reuniões. Ele fez tudo isso por hábito, quase em modo automático, mas seus pensamentos nunca se afastaram dela. Na hora do almoço, ele saiu de seu escritório e parou perto da mesa de Olivia. Ela estava digitando, focada na tela, fingindo não o sentir ali. Mesmo de lado, ele podia ver a tensão em seus ombros. Você comeu? Ele perguntou. Ela olhou para cima, surpresa com a pergunta simples. Sim, ele assentiu uma vez e se afastou. Ele não tinha mais nada a dizer. No final da tarde, o prédio estava mais silencioso. Alguns funcionários já tinham ido embora. O céu do lado de fora das janelas estava ficando laranja e rosa. O telefone de Olivia acendeu em sua mesa. Ela olhou para a porta fechada de Luca, não viu movimento e atendeu. Ei! Ela disse, voz mais suave. Sim, eu sobrevivi. Ele está sendo ele mesmo. Uma voz feminina respondeu do outro lado, alta o suficiente para que algumas palavras escapassem. Olivia revirou os olhos e sorriu um pouco. Por favor, não diga eu te disse. Ela girou lentamente em sua cadeira, virando-se da porta do escritório por hábito. Ela não viu a sombra no vidro fosco ou a forma como ela parou. Eu sei, ela continuou. Foi apenas um jantar, mas honestamente, foi legal, normal, como se eu fosse apenas uma mulher comum e não a assistente de um homem que assusta metade da cidade. A voz no telefone disse algo que a fez balançar a cabeça. Não, eu não acho que eu gosto dele, ela disse rapidamente. Então ela suspirou. Ok, talvez eu goste, mas esse é o problema, não é? Ele é meu chefe. Eu não sou estúpida. A voz a provocou novamente. Eu não vou sair com ele de novo só para provocar Luca. Ela disse, eu não sou tão mesquinha. Silêncio. Então mais provocações do outro lado. Olivia mordeu o lábio. Olha, ele era legal e eu não me senti insegura com ele. Eu não sei. Eu vou pensar sobre um segundo encontro. Ok, apenas pense. Sem promessas. Ela riu suavemente. Sim, você pode dizer à minha prima que estou considerando. Ela fará uma festa. A ligação terminou. Olivia desligou o telefone e voltou para seu computador. Dentro de seu escritório, Luca ficou parado atrás da porta, mão na maçaneta, coração batendo mais rápido do que ele gostava. Ele tinha ido chamá-la novamente, mas parou quando ouviu a voz dela. Um segundo encontro com ele. O pensamento caiu pesado. Ele se virou da porta e caminhou de volta para sua mesa, cada passo mais lento que o anterior. Ele sentou, cotovelos apoiados nos joelhos, mãos cruzadas. Ele tinha passado anos controlando tudo e todos ao seu redor. Números, negócios, raízes, reuniões, lealdades. Nada o surpreendia mais, mas a ideia de Olivia sentada em frente àquele homem novamente, rindo, vestindo algo bonito, deixando-o tocar sua mão. Isso de alguma forma era demais. Eric entrou sem bater, um tablet na mão. Eu tenho o relatório sobre o cara, ele disse. Você quer agora? Luca levantou a cabeça lentamente. Seus olhos estavam mais escuros do que o normal, mas estranhamente calmos, como se uma decisão tivesse sido tomada dentro dele, mesmo que ele ainda não tivesse dito em voz alta. Sim, ele respondeu. Eu quero saber quem ele é, ele pausou.
E eu quero saber por que ela acha que precisa de alguém como ele quando ela já me tem. Ele não percebeu que tinha dito a última parte em voz alta, até que as sobrancelhas de Eric se levantaram por um segundo. Mas a pergunta estava lá agora, pairando no ar como o primeiro sinal de que as coisas estavam prestes a mudar para todos eles, e especialmente para Olivia Parker. Os dias seguintes passaram devagar, quase dolorosamente. Olivia tentou se manter ocupada no trabalho, fingindo que tudo estava normal, mas o silêncio frio de Luca a seguia por toda parte. Ele não a atacava, ele não discutia, ele não a provocava, ele nem mesmo olhava para ela da mesma forma. Isso era de alguma forma pior. Ele agia como se nada tivesse acontecido, como se ele não a tivesse encontrado em um restaurante, como se ele não tivesse ficado muito perto de sua cadeira, como se ele não tivesse perguntado o nome do homem com fogo nos olhos. Ela disse a si mesma que não se importava. Ela se importava absolutamente. Na tarde de sexta-feira, ela estava exausta de tanto pensar. Seu telefone zumbiu com uma mensagem de sua prima. Ele está livre esta noite. Você prometeu que pensaria em um segundo jantar. Olivia olhou para o texto. Um segundo encontro. Parte dela queria correr direto para casa, se esconder debaixo de um cobertor e assistir filmes antigos até segunda-feira. Mas outra parte, a parte teimosa, recusou-se a deixar Luca Rossi ditar suas escolhas. Ele poderia ser seu chefe, mas ele não tinha controle sobre sua vida. Então ela digitou de volta. Ok, jantar. 1 hora. É isso. Ela não sabia que naquele exato momento, Luca estava em seu escritório olhando para o relatório de antecedentes criminais do homem do restaurante. O nome dele era Ethan Brooks, 34, arquiteto, sem ficha criminal, voluntário em um centro comunitário local. Nada suspeito, nada perigoso, nada que Luca pudesse usar contra ele. Ele odiava isso. Eric estava perto da porta, esperando. Ele parece limpo, ele disse. Luca bateu no arquivo com o dedo. Limpo demais. Isso significa que ele é normal. Luca olhou para cima lentamente. Eu pareço querer algo normal em qualquer lugar perto dela. Eric sabiamente permaneceu em silêncio. Nesse momento, Olivia passou pela porta do escritório, com um caderno na mão, indo para a sala de impressão. Ela não olhou para dentro, mas a visão dela fez algo inquieto se mover no peito de Luca. Ele a observou desaparecer pelo corredor. Eric notou. Você poderia apenas conversar com ela, sabe? Ela foi a um segundo encontro, Luca disse, voz baixa. Isso me diz o suficiente. Eric abriu a boca para responder, então a fechou. Nada que ele pudesse dizer cairia em segurança. Ele acenou o tablet levemente. Então, você quer que eu fique de olho nele? Luca não respondeu imediatamente. Sua mandíbula apertou. Não, se ela o quiser, observá-lo não mudará nada. Mas quando ele disse as palavras, seu tom sugeriu o completo oposto. Olivia estava em frente ao seu espelho, olhando para si mesma, como se estivesse tentando resolver um quebra-cabeça. Ela não estava vestida chique, apenas um top verde macio. Os tocos de calças pretas, saltos simples. Nada como o último encontro. Nada como o vestido que ela usou no gala com Luca. Ela não queria enviar a mensagem errada. Não era um encontro de verdade. Não era romântico. Era apenas um jantar. Sua prima mandou mensagem novamente. Seja legal. Ele gosta de você. Olivia revirou os olhos. Ótimo. Ela murmurou. A única pessoa de quem eu não gosto, gosta de mim. Ela pegou sua bolsa e saiu. Ethan já estava esperando na mesa. Ele se levantou quando a viu. Ei, Liv, ele disse com um sorriso caloroso. Que bom que você veio, Liv. Ele usou esse apelido novamente. Ela deu um sorriso educado. Oi, Ethan. Ele puxou a cadeira dela. Ele era doce, atencioso, educado. Seus gestos pareciam fáceis, gentis. Ela disse a si mesma que deveria querer alguém como ele. Alguém simples. Alguém bom. Alguém que não trouxesse perigo ou ciúmes
ou 1000 complicações. Mas enquanto ela se sentava, tudo em que ela conseguia pensar era em um par de olhos escuros observando-a do outro lado de um restaurante. Ethan pediu bebidas. Eles conversaram levemente sobre empregos, hobbies, viagens. Ele contou a ela sobre um gato que ele havia adotado recentemente. Ela riu genuinamente, mesmo que seus pensamentos se desviassem. Às vezes tudo estava bem, exceto pela tensão em seu peito. Ele já estava lá fora no banco do passageiro de seu carro, janelas escuras, motor desligado, observando a entrada principal do restaurante com um olhar tão afiado que poderia cortar vidro. Seus homens tinham rastreado a localização dela porque Luca, sem admitir, tinha feito o tipo de perguntas que sempre levavam a respostas. Ele tinha se convencido de que não estava ali por causa dela. Ele estava ali para verificar a área. Ele nem mesmo acreditou em sua própria mentira. No momento em que ele a viu entrar, algo dentro dele se torceu. Ressentimento, ciúmes, confusão, tudo se misturando em uma tempestade que ele não conseguia nomear. Quando Ethan se inclinou para mais perto sobre a mesa, sorrindo, os dedos de Luca se curvaram em punhos. Quando Olivia smiled de volta, a respiração de Luca diminuiu. Então parou por um segundo. Quando Ethan tocou o braço dela levemente, Luca abriu a porta do carro. Eric agarrou sua manga. Chefe, não. Não, não, não. Você não pode entrar lá. Eu não vou entrar, Luca disse, voz calma, mas olhos ardendo. Eu estou andando. Isso é diferente, Eric exalou. Isso não é diferente, mas Luca já estava fora do carro. Olivia estava mexendo sua bebida quando ela sentiu algo. Uma presença, uma mudança no ar. Ela virou a cabeça e lá estava ele. Luca Rossi em um terno escuro, gola aberta, mangas arregaçadas o suficiente para mostrar as veias em seus antebraços. Ele não estava andando rápido, mas ele caminhava com propósito. Seu peito caiu. Esse é seu chefe? Ethan perguntou, seguindo o olhar dela. Sim, ela sussurrou. Ethan sorriu educadamente. Eu deveria dizer oi? Não, ela disse muito rapidamente. Ethan piscou. Ela balançou a cabeça. Por favor, apenas não se envolva. Mas era tarde demais. Luca alcançou a mesa deles. Ele não olhou para Olivia primeiro. Ele olhou para Ethan diretamente através dele. Boa noite, Luca disse, voz calma. Ethan sorriu nervosamente. Ah, oi, Sr. Rose. Olivia me disse seu não, ela não disse, Luca interrompeu. Ela não fala sobre mim. Os olhos de Olivia arregalaram. Ethan se moveu desconfortavelmente. Ok. O olhar de Luca permaneceu fixo nele. Eu suponho que este é o segundo jantar. A mandíbula de Olivia caiu. Você assume corretamente, ela disse bruscamente. Porque não é nenhum de seus, é meu negócio. Luca disse sem olhar para ela. Ela trabalha para mim. Ethan piscou. Eu trabalho para alguém também, cara. Mas eu não a sigo para restaurantes. Olivia cobriu o rosto por um segundo. Ela queria afundar no chão. A expressão de Luca não mudou. Eu não segui ninguém. Ethan levantou as duas sobrancelhas. Você está aqui para jantar? Luca respondeu. Oh. Ethan gesticulou ao redor sozinho no mesmo lugar ao mesmo tempo. Olivia sussurrou. Por favor, pare de falar. Ethan assentiu. Certo. Desculpe. Luca finalmente mudou seus olhos para Olivia. Ele não estava bravo. Ele não estava frio. Ele estava machucado. Isso era de alguma forma pior. Podemos conversar lá fora? Ele perguntou a ela baixinho. Não, ela sussurrou. Nós estamos no meio de... Eu não vou dizer isso de novo. Ele disse suavemente. Não ameaçador, não controlador, apenas desesperado. Olivia o encarou. Então ela viu o que ele estava realmente perguntando. Por favor. Ela se levantou lentamente. 5 minutos, ela disse a Ethan. Ethan assentiu gentilmente. Leve seu tempo. Eles saíram para o ar fresco da noite. Olivia cruzou os braços, não porque ela estava com frio, mas porque ela precisava de um escudo.
Luca andou de um lado para o outro uma vez, então parou na frente dela. O que você está fazendo? Ele perguntou, voz baixa. Jantando, ela disse. Não brinque comigo. Você é quem está brincando. Ela retrucou. Você me ignorou por dias e agora você aparece aqui. Ele levantou a cabeça frustrado. Eu estou tentando entender por que você precisa dele. Ela piscou. Ethan, ele é gentil, ele é normal. E ele não me faz sentir como se eu estivesse falhando toda vez que respiro errado no escritório. Luca pareceu que ela o tinha esbofeteado. Eu não quero controlar sua vida, ele disse baixinho. Então pare de tentar. Você está, ela insistiu. Você está controlando minhas escolhas porque você não gosta de como elas te fazem sentir. Ele se aproximou. Como elas me fazem sentir? Ciúmes, ela disse. Ele inalou bruscamente. Pela primeira vez, ele não negou. Você acha que isso é sobre ciúmes? Ele perguntou suavemente. O que mais seria? Ele engoliu. Sua voz baixou. É medo, Olivia. Ela congelou. Medo de quê? Ele hesitou. Um longo e doloroso silêncio. Você, ele finalmente sussurrou. Seu coração gaguejou. Eu? Você muda as coisas na minha cabeça, ele disse. Na minha rotina, no meu controle. Eu não sei como lidar com isso. Olivia desviou o olhar oprimida. Então algo inesperado aconteceu. A porta do restaurante abriu. Ethan saiu segurando seu casaco. Olivia, ele perguntou gentilmente. Está tudo bem? Lucas se virou para ele instantaneamente, ombros se endireitando. Mas Ethan não se aproximou. Ele simplesmente olhou para Olivia com preocupação. Ei, ele disse baixinho. Sua prima me contou a verdade. Eu não deveria dizer nada, mas eu não estou realmente interessado em namorar você, Liv. Olivia piscou. Espere, o quê? E Ethan riu sem jeito. Eu quero dizer, você é ótima, mas sua prima me implorou para te levar para sair para que você parasse de trabalhar até tarde e tomasse um ar fresco. Eu pensei que você sabia. Eu... O quê? Não, ninguém me disse isso. Luca olhou para Ethan como se ele tivesse falado outra língua. Ethan continuou. Eu não estava flertando. Eu estava tentando ser amigável. E honestamente, o cara que você gosta... Não sou eu, obviamente. O rosto de Olivia ficou vermelho brilhante. Ethan, ele levantou as mãos. Eu não vou dizer nada. Não se preocupe. Então ele olhou para Luca. Você não precisa se preocupar comigo. Ele disse simplesmente. Eu nunca fui concorrência. Luca ficou completamente parado. Ethan sorriu gentilmente para Olivia. Eu vou mandar mensagem para sua prima. Boa sorte, Liv. E ele se afastou pela rua. O silêncio preencheu o ar. Olivia olhou para a calçada. Eu não sabia, ela sussurrou. Eu pensei que você achava que ele gostava de você. Luca terminou suavemente. Ela assentiu. E você achou que tinha que seguir em frente? Ele acrescentou, voz ainda mais suave. Ela assentiu novamente. Luca olhou para baixo por um momento, então de volta para ela. Você estava tentando esquecer alguém. Sua garganta apertou. Sim. Sua voz caiu para um sussurro. Era eu? Olivia não respondeu. Ela não precisava. Ele podia ver em seus olhos. Algo mudou dentro de Luca. Algo profundo. Algo final. Ele exalou lentamente, quase dolorosamente, então se aproximou. Não faça isso de novo, ele disse baixinho. Fazer o quê? Ela sussurrou. Tentar me esquecer. Sua respiração prendeu. Ele segurou o olhar dela por um segundo a mais, então se virou, caminhou para seu carro e entrou. No momento antes da porta fechar, ele olhou para ela uma última vez. Como se o mundo tivesse acabado de se inclinar em uma direção que ele não podia mais combater. O carro se afastou, deixando Olivia parada sob as luzes do restaurante, com seu coração batendo forte e sua mente girando. A verdade estava lá fora agora. Não havia como voltar atrás. Na manhã seguinte, Olivia se sentiu diferente. O gala da noite passada ainda permanecia dentro dela. A mão dele em sua cintura, a dança,
O jeito que ele olhava para ela, como se ela fosse a única pessoa na sala. Ela acordou sorrindo, o tipo de sorriso que ela tentava esconder até de si mesma. Mas esse sentimento não sobreviveu aos primeiros 5 minutos de trabalho. Ela saiu do elevador, esperando que Luca estivesse em seu escritório cedo como de costume. Em vez disso, o andar inteiro parecia mais frio, mais quieto. As persianas de seu escritório estavam fechadas, sua porta estava fechada. Seu guarda estava lá fora como estátuas. Ela sentou em sua mesa e verificou seu calendário. Reunião cancelada, chamadas adiadas, briefing interno removido, seu estômago apertou. Algo estava errado. Eric saiu do escritório de Luca com um olhar tenso. Ele a viu e parou por um segundo, hesitando. Ele está bem? Olivia perguntou. Eric ajustou seu fone. É apenas um dia pesado, é só isso. Ele disse gentilmente, mas seus olhos revelaram mais. Ele sabia algo, e ele sabia que ela também sentia. Ele dormiu de alguma forma? Ela perguntou baixinho. Eric exalou. Provavelmente não. Ele se afastou sem dar mais informações. Olivia se virou para seu computador, mas ela não conseguia focar. Seu batimento cardíaco muito rápido e muito forte para ela fingir que nada aconteceu. Na noite passada, eles tinham dançado como duas pessoas que já tinham escolhido um ao outro. Hoje ele a estava excluindo. Ela esperou 1 hora antes de bater levemente em sua porta. Nenhuma resposta. Ela tentou novamente. Nada. Ela pressionou a palma da mão contra a porta, ouvindo um leve movimento lá dentro. Ela hesitou, então sussurrou. Luca, você pode me ouvir? Por um momento, ela pensou que ele não responderia. Então sua voz veio através da porta calma, controlada distante. Depois. Uma palavra, nem mesmo direcionada a ela. Apenas depois. Ela recuou lentamente, algo frio se instalou em seu peito, removendo o calor que ela tinha trazido da noite passada. Luca finalmente saiu de seu escritório. Ele vestia um terno diferente, cinza escuro, passado, formal. E sua expressão tinha voltado para a fria e ilegível que ela conhecia de seus primeiros dias trabalhando para ele. Todos se endireitaram quando ele passou. Ele caminhava rápido, não cumprimentava ninguém, não olhava para Olivia de forma alguma. Eric o seguiu com um tablet. O carro está pronto. Bom, Luca disse, você quer que Olivia? Não. Aquela única palavra cortou o corredor. Olivia ficou congelada em sua mesa. Ele nem mesmo a queria na reunião. Ela sempre ia às reuniões. Ela era sua mão direita, sua voz de organização, a única pessoa que podia antecipar necessidades antes que ele as falasse. Sua garganta apertou. Luca, ela chamou suavemente. Ele parou no meio do passo. Lentamente ele olhou para ela. Seus olhos estavam cansados, distantes, quase vazios. O que aconteceu? Ela sussurrou. Ele segurou o olhar dela por um segundo. Um segundo longo demais, um segundo honesto demais. Então ele desviou o olhar. Nada com que você precise se preocupar, ele disse. Mas sua voz falhou na última palavra. Ele se virou e caminhou para o elevador. Quando as portas se fecharam, Olivia afundou em sua cadeira. Seus olhos ardiam. Ela piscou rápido. Ele a estava excluindo, novamente. E desta vez ela não sabia por quê. O escritório parecia pesado sem ele. Pessoas sussurravam. Algumas perguntavam a ela se algo aconteceu no gala. Ela ignorou todos eles e tentou trabalhar, mas sua mente continuava revivendo o jeito que ele saiu. Algo estava errado, profundamente errado. Às 5h30 ela desistiu, fingindo que podia se concentrar. Ela pegou seu casaco e decidiu sair para tomar um ar. Ela não se importava com o protocolo. Ela precisava respirar. Ela saiu do prédio e caminhou em direção à cafeteria da esquina. O céu estava desbotando para o anoitecer. As calçadas brilhavam com a luz laranja dos postes. Olivia esperou na fila por um café, esfregando os braços como se o ar estivesse mais frio do que realmente estava. Ela pegou sua bebida, saiu
e começou a caminhar de volta para o escritório. Ainda incerta se deveria ir para casa ou confrontar Luca quando ele retornasse, ela nunca teve a chance de decidir. Uma sombra a seguiu. No início, ela pensou o que imaginava. Olivia era cautelosa, mas não paranoica. Ela continuou andando. Passos a seguiram no mesmo ritmo. Quando ela parou brevemente para jogar sua xícara de café vazia, os passos atrás dela também pararam. Sua respiração prendeu. Ela começou a andar mais rápido. Os passos atrás dela aceleraram. Seu coração disparou. Ela virou em outra rua em direção a um quarteirão mais movimentado, mas a figura atrás dela continuou. Ela manteve uma mão dentro de sua bolsa, pronta para pegar seu telefone. Seu pulso martelava em seus ouvidos. O ar noturno parecia mais espesso, mais pesado. Então, Senhorita Parker, ela quase gritou. Uma figura saiu de trás de um carro estacionado. Não era a pessoa que a seguia. Era um dos homens de Luca. Alto, ombros largos, fone de ouvido, jaqueta preta com o brasão de segurança Rossi na manga. Ela congelou. Você me assustou. Desculpas, ele disse. Chefe me pediu para te observar. Ela o encarou. Esta noite, ele assentiu. Por quê? Por causa das fotos, senhora. Seu peito apertou. Que fotos? O guarda puxou uma tela em seu telefone e mostrou a ela imagens do gala. Ela e Luca dançando. Ela e Luca caminhando juntos, a mão dela em seu braço. A foto que mais doeu porque parecia muito honesta era uma de Luca olhando para ela como se ela fosse a única coisa na sala. As pessoas tinham comentado, especulado, assumido. Ele me pediu para te seguir, o guarda disse caso alguém usasse as fotos para se aproximar. Olivia engoliu, sua garganta apertada. Ele não me disse. Ele não queria que você se preocupasse. O guarda olhou por cima do ombro dela e franziu a testa. Por favor, afaste-se. Ela se moveu rapidamente. Um homem passou, o mesmo que ela estava seguindo. Mas quando ele viu o guarda, ele atravessou a rua e desapareceu em uma esquina. Você vê, o guarda disse calmamente. Melhor não andar sozinha esta noite. Seu coração bateu mais rápido, não de medo desta vez, mas de outra coisa. Luca tinha sido distante. Luca a tinha ignorado. Luca a tinha excluído, mas ele ainda tinha enviado proteção. Ele ainda a vigiava. Ele ainda se importava. Ela entrou furiosa no prédio. Seus passos ecoaram pelo saguade. Ela pegou o elevador sem esperar por mais ninguém, batucando o pé durante toda a subida. Quando ela chegou ao último andar, as luzes do escritório de Luca estavam acesas. Ela não bateu. Ela empurrou a porta. Luca estava atrás de sua mesa, jaqueta tirada, mangas arregaçadas, gravata afrouxada. Ele levantou a cabeça no segundo em que ela entrou. Seus olhos se arregalaram apenas ligeiramente, como se ele não a tivesse esperado. Como se ele não soubesse se deveria puxá-la para mais perto ou afastá-la. Olivia, ele disse cautelosamente. Ela marchou em direção à sua mesa. Por que você não me disse que alguém poderia me seguir? Ele enrijeceu. Você foi seguida. Seu guarda o assustou. A mandíbula de Luca la apertou. Sua mão se curvou em um punho. Ele deu 2 passos ao redor da mesa, respirando mais pesado. Ele te tocou? Ele perguntou, voz afiada. Não. Ele te disse alguma coisa? Não. Mas você estava ali assustada. Eu fiquei surpresa. Ela corrigiu. Você estava assustada. Sua voz baixou. Eu posso ouvir. Ela o encarou, o peito subindo e descendo. Por que você não me disse? Luca desviou o olhar. Eu não queria piorar. Você piorou mentindo. Ela retrucou. Você me excluiu de novo. Sempre. Seus ombros tensos. Ele olhou para ela agora. Realmente? Olhou para ela. Você não deveria ter ido sozinha, ele disse. Você sabe melhor. Não faça isso, ela retrucou aproximando-se. Não faça disso sobre o que eu deveria ou não deveria fazer. Ele a encarou, respiração irregular.
Você está com raiva, ele disse. Sim, ela replied. E magoada. Magoada, magoada. Ele repetiu suavemente. Você me afastou. Ela disse, voz tensa. Depois do gala, depois da dança, depois de tudo. Ele fechou os olhos brevemente. Então ele disse a coisa que ele estava escondendo. Eu vi as fotos, ela esperou. E eu vi os comentários, ele continuou. Pessoas perguntando quem você é, chamando você de minha fraqueza, meu ponto fraco, minha distração, distração. Ela ecoou. Ele assentiu uma vez. Distrações são mortas no meu mundo. Sua respiração prendeu. Ele abriu os olhos, escuros, sérios, dolorosos. Eu preferiria que você me odiasse do que te colocar em perigo, Olivia. A raiva dela derreteu em algo mais suave, algo mais triste. Você acha que eu não consigo decidir o que é perigoso para mim? Ela sussurrou. Ele deu um passo em direção a ela, então outro até que ele ficou bem na frente dela. Não, ele disse. Eu acho que você é boa demais para perceber o quão perigoso eu sou. E eu acho que você está usando isso como uma desculpa. Ele desviou o olhar, mandíbula apertando. Luca, ela disse suavemente. Se você quer que eu vá embora, diga. Sua cabeça se levantou. O quê? Diga, ela repetiu. Se é isso que você quer, eu sairei daqui esta noite para sempre. Sua respiração parou. Ela esperou. Ele não falou. Então ela recuou. Ok, ela sussurrou. Eu entendo. Ela se virou para a porta. Ela deu 2 passos antes que ele se movesse. Luca agarrou seu pulso, não forte, não controlador, mas desesperado. Não, ele disse. Sua voz era rouca, instável, completamente desprotegida. Ela se virou para ele lentamente. Ele afrouxou o aperto, mas não soltou. Seu polegar roçou sua pele como se ele tivesse medo de que ela pudesse desaparecer. Você não pode ir embora. Ele sussurrou. Não por causa disso. Não por causa de mim. Ela olhou para ele, seu coração batendo forte. Então pare de me afastar, ela disse. Ele engoliu, olhos movendo-se entre seus olhos e seus lábios. Se eu me permitir sentir tudo, ele sussurrou. Eu talvez nunca te deixe ir. Sua respiração prendeu em sua garganta. Talvez eu não queira que você vá, ela admitiu. Sua expressão quebrou por apenas um momento. Não com raiva, não com medo, com alívio. Ele levantou a mão dela gentilmente, puxando-a para mais perto, não a beijando, não tocando seu rosto, apenas segurando a mão dela na dele, como se este pequeno contato fosse a única coisa que o mantinha unido. Eles ficaram assim em silêncio. 2 pessoas lutando contra o mundo, lutando contra si mesmas, lutando contra a gravidade entre eles. Então Olivia fez algo que ela nunca tinha feito antes. Ela encostou a testa em seu peito. Ele congelou. Então, lentamente, cuidadosamente, como se o momento fosse sagrado, ele a envolveu em seus braços. Ela sentiu a respiração dele em seu cabelo, seu coração batendo forte, suas mãos tremendo apenas ligeiramente enquanto a seguravam. Fique um pouco mais, ele sussurrou. Ela assentiu contra ele. Eu estou aqui, ela disse, mas mesmo abraçada em seus braços, e ela sabia que algo importante tinha mudado. Ele não tinha apenas medo de perder o controle. Ele tinha medo de perdê-la. E pela primeira vez em sua vida, Olivia percebeu que ela também poderia ter medo de perdê-lo. Depois do abraço deles no escritório de Luca, tudo mudou. Ainda assim, nada foi dito oficialmente. Eles não se beijaram. Eles não cruzaram a linha. Mas a forma como eles se seguraram deixou claro que a linha já estava desaparecendo. Olivia foi para casa aquela noite com seu coração batendo tão forte que ela mal dormiu. Ela repassou o momento várias e várias vezes. O jeito que o peito dele se sentia sob sua testa. O jeito que a respiração dele tremia. O jeito que ele sussurrou, não vá. Luca foi para casa e olhou para o teto por horas, incapaz de desligar a tempestade em sua mente. Ele tinha tentado afastá-la para mantê-la segura.
Em vez disso, ele quase tinha perdido a única pessoa em quem ele confiava, a única que ele queria. Pela manhã, ambos estavam exaustos, mas pela primeira vez, nenhum dos dois temia ver o outro. Olivia entrou no escritório e ficou surpresa ao encontrar Lucas já de pé perto de sua mesa. Ele não estava segurando papéis. Ele não estava verificando seu telefone. Ele não estava fingindo estar lá para negócios. Ele estava apenas esperando. Bom dia, ele disse baixinho. Ela engoliu de repente, ciente de quão perto ele estava. Bom dia. Ele assentiu para sua xícara de café. Coma algo também. Você não comeu ontem à noite. Ela piscou. Você notou? Eu noto tudo, ele disse mais suave do que antes. Especialmente quando é você. Seu coração palpitou, mas ela se manteve firme. Você não precisa me observar tão de perto, ela disse. Sim, ele replied. Eu preciso. Ela não discutiu desta vez. Ele recuou um pouco. Venha me ver em 10 minutos. Precisamos revisar alguns números. Ela assentiu e ele se afastou, mas não antes de dar a ela um olhar que demorou um segundo demais. Eles trabalharam juntos a manhã toda, mas o trabalho não parecia a verdadeira razão pela qual eles estavam na mesma sala. Toda vez que Luca se inclinava sobre o ombro dela, sua respiração prendia. Toda vez que ela passava papéis para ele, seus dedos roçavam os dela de uma forma que parecia muito intencional para ser um acidente. As conversas deles eram normais, os olhos deles não eram. Quando ela se levantou para sair, depois de terminar um conjunto de documentos, Luca falou sem levantar os olhos. Não faça planos depois do horário. Ela congelou. Por que não? Porque eu preciso te ver, ele disse simplesmente. Ela engoliu. Para trabalhar? Ele olhou para ela então. Realmente olhou para ela e o significado era claro. Não, ele disse. Não para trabalhar. Seu peito apertou. Ela saiu antes que ela dissesse algo imprudente. Quando o escritório esvaziou, a chuva martelava as janelas. Olivia ficou até tarde, fingindo que tinha uma razão, mas a verdade era óbvia até para ela. Ela estava esperando por ele. Perto das 9, Luca abriu a porta de seu escritório e ficou lá por um momento, como se decidisse algo. Entre, ele disse. Ela o seguiu, fechando a porta atrás dela. A chuva suavizou em um ritmo tranquilo, fazendo o quarto se sentir isolado do resto do mundo. Você queria conversar? Ela perguntou. Ele assentiu, mas não se sentou. Em vez disso, ele se aproximou, devagar, cuidadoso, inseguro de uma forma que ela nunca tinha visto nele. Na noite passada, ele começou. Eu disse coisas que eu não deveria ter dito, e eu não disse coisas que eu deveria ter dito. Ela permaneceu parada, esperando. Ele esfregou a parte de trás do seu pescoço. Eu não sei como fazer isso, Olivia. Eu nunca tive que me explicar para alguém antes. Você não precisa ser perfeito, ela disse suavemente. Apenas honesto. Ele respirou fundo. Certo, ele disse. Honesto, então. Ele se moveu para mais perto, sua voz baixa. Quando eu te segurei ontem à noite, eu não queria soltar. Eu não parei de pensar nisso o dia todo. Ela sentiu o calor se espalhar por seu peito. Ele continuou. Eu tenho medo do que eu sinto quando você olha para mim. Eu tenho medo de como eu reajo quando eu vejo você com outra pessoa. Eu tenho medo de quão facilmente você pode desfazer tudo que eu construí. O coração dela apertou. Luca. E eu tenho medo, ele disse aproximando-se mais um centímetro. Que se eu me permitir te querer do jeito que eu quero, você vai se arrepender. Ela piscou. Por que eu me arrependeria? Ele a encarou incrédulo. Porque eu sou quem eu sou. Porque minha vida é perigosa. Porque meu mundo não é suave. E porque quando eu quero algo, eu não faço pela metade. Talvez eu não queira pela metade, ela sussurrou. Os olhos dele escureceram, não com raiva desta vez, mas com algo mais profundo, algo que ela tinha sentido construir por semanas. Ele levantou a mão lentamente, dando a ela uma chance de se afastar. Ela não o fez.
As pontas dos dedos dele roçaram a bochecha dela, leves como um sopro. A pele dela esquentou sob seu toque. Diga-me para parar, ele murmurou. Ela não o fez. Olívia, ele disse novamente, sua voz caindo. Diga-me para parar. Eu não quero que você pare, ela respondeu. Isso foi tudo que precisou. Ele se moveu para frente, fechando a distância restante. A mão dele deslizou suavemente por trás da cabeça dela. Os dedos dela agarraram o tecido de sua camisa, suas testas se tocaram. Ela sentiu a respiração dele em seus lábios, lenta, trêmula, quase reverente. Ele não a estava beijando, ainda não. Ele estava pedindo permissão a cada respiração. Luca, ela sussurrou. Ele soltou um som baixo, quase um gemido, e finalmente pressionou sua boca na dela. O beijo começou cuidadoso, testando suavemente, mas no momento em que ela o beijou de volta, algo dentro de ambos se abriu. Luca a puxou para mais perto, uma mão em sua cintura, a outra atrás de seu pescoço. Ela se derreteu contra ele, sentindo o calor de seu corpo, a força em seus braços, o jeito que ele a segurava como se ela fosse algo precioso. Quando eles se separaram para respirar, ele descansou sua testa contra a dela novamente. Eu sabia, ele murmurou. Eu sabia que seria assim. Ela sorriu sem fôlego. Como o quê? Como algo de que eu não consigo me afastar? Ela não falou. Ela não precisou. Os dedos dela traçaram sua mandíbula e ele fechou os olhos como se até mesmo aquele pequeno toque o oprimisse. Eles compartilharam mais beijos, profundos, ternos, lentos, cada um dissolvendo as últimas peças de medo entre eles. Nada apressado, nada pesado, apenas calor, proximidade. E o tipo de intimidade que nasce de querer alguém com todo o seu coração. Em um ponto, ela sussurrou. Eu também estou com medo. Ele beijou sua testa. De mim? Não, ela disse baixinho. De quanto eu quero isso. As mãos dele apertaram suavemente sua cintura. Então nós dois estamos com medo. Ele esfregou o seu polegar ao longo de sua bochecha. Mas eu não estou deixando o medo escolher por mim mais. Eles sentaram no sofá depois, ainda perto, ainda se tocando, o braço dele em volta dela, a cabeça dela em seu ombro. Ele não era o chefe da máfia agora. Ele não era a figura que as pessoas temiam. Ele era simplesmente Luca, um homem aprendendo como era segurar alguém sem perder a si mesmo. Eu não quero mais esconder o que eu sinto, ele disse. Então não esconda, ela sussurrou. Os olhos dele suavizaram. Mas eu preciso que você entenda esta parte. Eu sempre vou te proteger. Mesmo quando você pensa que eu estou te afastando. Mesmo quando você pensa que eu estou sendo frio, isso nunca é rejeição. Isso é medo. Ela levantou a cabeça. Eu quero sua honestidade, Luca. Não sua distância. Ele assentiu. Você terá. Ele hesitou antes de dizer a próxima frase. Eu já estou fazendo mudanças. Ele disse, afastando-me das piores partes do meu negócio. Cuidadosamente, silenciosamente. Eu quero uma vida que não te coloque em perigo toda vez que você estiver ao meu lado. Sua respiração prendeu. Por minha causa. Por nossa causa, ele corrigiu. Ou o que eu espero que possamos nos tornar. Ela tocou seu peito. Eu estou aqui, eu estou tentando, mas vamos devagar. Nós conversamos, nós ouvimos, e nós decidimos as coisas juntos. Eu posso fazer isso, ele disse. Ela sorriu. Eu sei que você pode. Ele exalou, aliviado. Eu quero algo melhor com você, algo real. Ela descansou contra ele novamente. Eu também. Eles ficaram assim até que era tarde o suficiente para que o mundo lá fora parecesse distante e irrelevante. A chuva diminuiu. O escritório ficou quieto. Antes que ela fosse embora, ele a beijou novamente. Lento, quente, grato. Na porta dela, ele pressionou a chave dela em sua palma. Ligue para mim se algo parecer errado, ele disse.
Eu virei. Eu sei, ela sussurrou, e sua voz suavizou. Ligue para mim mesmo se tudo estiver bem. Ela sorriu. Eu farei isso também. Mais tarde naquela noite, deitado em sua própria cama pela primeira vez em dias, Luca repassou cada momento. O jeito que ela o beijou. O jeito que ela tremeu ligeiramente quando ele a segurou. O jeito que ela sussurrou o nome dele como se pertencesse apenas a ela. Ele tinha tomado uma decisão muito antes de admiti-la em voz alta. Agora ele tinha que deixar claro. Da próxima vez que ele a segurasse em seus braços, ele não deixaria o momento terminar sem fazer a pergunta se formando em sua mente. Agora, se eu construir uma vida mais segura, se eu me afastar das sombras, você ficaria comigo? Você me escolheria? Mas essa pergunta viria mais tarde. Por enquanto, ele adormeceu com um pensamento firme em seu coração. Ele tinha acabado de fingir que não a amava. Semanas se passaram, mas desta vez elas não se passaram em silêncio ou tensão. Elas se passaram em pequenas, tranquilas mudanças. Luca não acordava mais pensando apenas em números, reuniões e controle. Ele acordava se perguntando se Olivia tinha dormido bem, se ela tinha tomado café da manhã, se ela sorriria quando o visse naquela manhã. Ele ainda comandava seu mundo. Ele ainda dava ordens, tomava decisões e carregava o peso de muitos segredos. Mas agora havia uma pessoa que ele deixava ver além de tudo isso, ela. Em uma terça-feira, Olivia entrou no escritório e pegou Luca já esperando em sua mesa com 2 cafés nas mãos. Você está cedo, ela disse. Você geralmente está mais cedo. Ele replied. Você está 5 minutos atrasada. Ela franziu a testa. Mesmo? Sim, ele disse, mas seu tom era caloroso. Eu observei o relógio. Ela pegou uma das xícaras, tentando não sorrir demais. Parece que alguém sentiu minha falta. Eu sinto sua falta toda vez que você não está na sala. Ele respondeu sem pensar. Seu coração pulou e seus olhos se arregalaram apenas um pouco. Ele percebeu que tinha dito a verdade em voz alta. Em vez de recuar, ele deixou ficar. Isso foi honesto, ela disse suavemente. Você me pediu para ser honesto. Ele replied. Eu estou tentando. Você está indo bem, ela sussurrou. Ele segurou o olhar dela por um segundo, então acenou em direção ao seu escritório. Revise a agenda, então entre. Nós temos muito a revisar. Sim, chefe, ela disse provocando. Ele se inclinou para mais perto e baixou a voz. Você sabe que não pode me chamar assim quando estamos sozinhos. Ela sorriu maliciosamente. Por que não? Porque eu vou trancar a porta, ele disse simplesmente. Suas bochechas esquentaram. Entendido. O ciúmes não desapareceu. Ele mudou. Uma tarde, Olivia saiu para almoçar em um café próximo. A fila estava longa. Ela verificou seu telefone, respondeu a alguns e-mails e deu um passo à frente quando a fila andou. Um homem atrás dela pigarreou. Desculpe, eu sei que isso é aleatório, mas nós já nos conhecemos. Você parece familiar. Ela se virou. Ele tinha a idade dela, talvez um pouco mais velho. Roupas casuais, expressão amigável. Eu não acho, ela disse educadamente. Talvez eu apenas tenha um desses rostos, ele brincou. Ou talvez você seja secretamente famosa. Ela riu levemente. Definitivamente não. Você tem certeza? Ele perguntou. Porque você parece alguém que estraga muitos planos de homens. Ela balançou a cabeça divertida. Essa é uma cantada estranha. Está funcionando? Ele perguntou. Não, ela disse, ainda sorrindo. Ele levantou as mãos em rendição. Valeu a tentativa. Eu sou Mark a propósito. Olivia, ela respondeu por hábito. Prazer em conhecê-la, Olivia, ele disse. Se você não estiver almoçando com ninguém, talvez pudéssemos. Alguém se aproximou dela. Alto, terno escuro, intensidade silenciosa. Luca. Ele colocou uma mão gentilmente na parte inferior de suas costas. Não possessivo, não rude. Apenas ali. Ela está almoçando comigo, ele disse calmamente. Os olhos de Mark se arregalaram. Ele olhou de Luca para Olivia, então de volta para Luca.
Oh, eu não quis ser desrespeitoso. Olivia deu um pequeno sorriso de desculpas. Está tudo bem. Obrigada. Mark assentiu e voltou para a aula. Luca não disse nada até que eles tivessem sua comida e se sentassem em uma mesa de canto. Você lidou com isso bem, Olivia disse suavemente. Eu não o ameacei, Luca respondeu. Isso é progresso, ela riu. Sim, isso é progresso. Seus olhos suavizaram. Você gostou que ele tentou? Ela pensou sobre isso. Não, ela disse honestamente. Eu gosto que eu não me senti tentada de forma alguma. Isso é novo. Sua mandíbula relaxou. Eu nunca quero que você se sinta presa comigo, ele disse. Se você quiser ir embora, você pode. Ela encontrou seus olhos. Eu não quero. Bom, ele respondeu baixinho. Porque eu não estou planejando te deixar ir. Ela segurou o olhar dele. Isso vale para os dois lados, você sabe. Um sorriso lento tocou seus lábios. Eu posso viver com isso. Lentamente, ele começou a mudar a forma como ele comandava seu mundo. Ele não conversava com Olivia sobre cada detalhe. Ele não queria arrastá-la para negócios que ela não precisava saber. Mas ele contou a ela as partes que importavam. Eu estou cortando laços com algumas pessoas, ele disse uma noite em seu escritório enquanto ela revisava um contrato. Movendo dinheiro, fechando velhas raízes. Não será instantâneo, mas estou tornando-o menor, mais limpo. Ela olhou para cima. Por minha causa. Por minha causa. Ele corrigiu primeiro. Porque eu estou cansado. E por sua causa. Porque eu quero ser algo ao lado do qual você possa ficar na luz, não apenas nas sombras. Seu peito apertou. Eu não preciso que você se torne perfeito, Luca. Eu só preciso que você tente. Eu estou tentando, ele disse. Mais do que eu já tentei por qualquer coisa. Ela se levantou e caminhou ao redor da mesa até estar perto o suficiente para tocá-lo. Ela estendeu a mão e arrumou sua gravata. Uma daquelas pequenas coisas que ela sempre fazia por ele. Eu vejo, ela sussurrou, e eu estou orgulhosa de você. Ninguém tinha dito essas palavras a ele em muito tempo, talvez nunca. Ele a puxou para seus braços e a segurou ali, deixando as palavras dela afundarem como um remédio. Uma noite ele a pegou em seu apartamento, em vez de encontrá-la no escritório. Ela desceu esperando um jantar casual, ou talvez uma noite tranquila em casa. Quando ela saiu, ele estava encostado em seu carro, vestindo um terno escuro, gola aberta, sem gravata. Seus olhos se moveram sobre ela lentamente de seu vestido simples para seus saltos. Você é linda, ele disse sem hesitação. Ela sorriu. Você me disse que era apenas jantar. É, ele respondeu. Mas eu não faço apenas qualquer coisa com você. Onde estamos indo? Ela perguntou. Ele abriu a porta do carro para ela. Você verá. A viagem foi silenciosa, mas confortável. Ela observou a cidade passar, luzes pintando linhas nas janelas. Em algum ponto, ela percebeu que eles estavam indo em direção a uma rua familiar. Seu coração começou a bater mais rápido. O carro parou na frente do restaurante onde tudo tinha começado. O mesmo lugar, a mesma entrada, as mesmas janelas. Seu peito apertou. Luca. Ele veio para abrir a porta dela, oferecendo sua mão. Confie em mim, ele disse. Ela a pegou. Dentro, o restaurante parecia diferente, mais silencioso, mais suave. Não havia outros convidados. Nenhum barulho, apenas velas e música baixa. Você alugou o lugar inteiro? Ela perguntou surpresa. Sim, ele replied simplesmente. Isso é muito. Para você não é nada, ele disse. Então ele fez uma pausa e se corrigiu. Não, para você é o primeiro de muitos. Ela olhou para ele, o calor se espalhando por ela. Eles sentaram em uma mesa. A mesa, o mesmo lugar onde ela tinha uma vez sentado com Ethan, sem saber que seu chefe estava observando com ciúmes que quase queimou seu controle. Memórias passaram entre eles sem precisar de palavras. Você se lembra daquela noite? Ela perguntou. Eu me lembro de cada segundo, ele disse. Eu também.
Ele serviu vinho para ambos, então deixou seus dedos repousarem sobre os dela na mesa. Eu estava com raiva, ele disse baixinho. Eu ficava me perguntando, quem é este cara? De novo e de novo. E agora? Ela perguntou. Agora, ele disse, olhos firmes nos dela. Eu não me importo quem mais é. Eu só me importo quem eu sou para você. Sua garganta apertou. E quem você é para mim? Ela perguntou suavemente. Ele segurou o olhar dela. E pela primeira vez, ele não hesitou. Eu quero ser o homem que você escolhe, ele disse. Todos os dias, não apenas no trabalho, não apenas em segredo totalmente. Lágrimas encheram seus olhos. Luca, ela sussurrou. Ele se levantou e se moveu ao redor da mesa, estendendo a mão para ajudá-la a se levantar também. Quando ela estava na frente dele, ele pegou ambas as mãos dela nas suas. Eu não posso te prometer uma vida perfeita. Ele disse, eu não posso te prometer que tudo será fácil. Mas eu posso te prometer isso. Eu passarei todos os dias tentando fazer você se sentir segura, amada e escolhida. E eu continuarei mudando meu mundo até que seja um lugar onde você possa caminhar ao meu lado sem medo. As lágrimas dela caíram agora, suaves e quietas. Eu não preciso de perfeito, ela disse. Eu nunca precisei. Eu só precisava que você fosse honesto. Eu estou sendo honesto agora, ele disse. Eu te amo, Olivia. As palavras caíram como algo sólido e real entre eles. Ela sorriu através de suas lágrimas. Demorou o suficiente. Ele soltou um fôlego que quase soou como uma risada, então tocou sua bochecha com dedos gentis. Eu te amo também, ela disse. Eu tentei não amar, eu tentei esquecer. Eu saí em encontros só para ver se eu conseguia querer outra pessoa. Não funcionou. Bom, ele murmurou. Ela riu suavemente. Ele estendeu a mão para dentro de sua jaqueta e puxou uma pequena caixa. Não chamativa, não grande demais. Apenas simples, escura e séria. Sua respiração ofegou. Isso não é pressão, ele disse. Não é uma ordem. É uma pergunta. Ele abriu a caixa. Dentro estava um anel. Elegante, não excessivamente grande, mas claramente escolhido com cuidado. Sua mão tremeu. Luca. Ele segurou a caixa com uma mão e os dedos dela com a outra. Você não precisa responder esta noite, ele disse. Ou este mês ou este ano. Eu sei que sua vida mudou no dia em que você entrou no meu escritório. Eu não vou tirar suas escolhas de você, mas eu queria que você soubesse o que eu vejo quando eu olho para você. O que você vê? Ela sussurrou. Meu futuro, ele disse simplesmente, se você o quiser. Ela olhou para ele, para o anel, para o homem que tinha ido de chefe frio e distante para alguém disposto a reorganizar sua vida inteira por ela. Eu não preciso de tempo, ela disse, voz tremendo. Eu tenho respondido a essa pergunta em meu coração por semanas. Ele engoliu. Isso é um sim? Ela assentiu, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Sim, Luca, é um sim. Ele deslizou o anel em seu dedo com mãos cuidadosas. Ele se encaixou perfeitamente. Ele se inclinou para a frente e a beijou. Lento, profundo, cheio de cada sentimento que eles tinham guardado por tanto tempo. Sem mais segredos, sem mais fingimentos, sem mais passos pela metade. Quando eles se separaram, ela descansou sua testa contra a dele. Você percebe o que isso significa? Ela disse, sorrindo. Você não pode assustar todo homem que olha para mim agora. Você terá que confiar em mim também. Eu já confio, ele disse, mas eu me reservo o direito de ter ciúmes. Ela riu. Contanto que você lide com isso como hoje no café. Eu me comportei, ele disse. Na maioria, ela riu. Você se comportou? Ele escovou o cabelo dela para trás gentilmente. Eu ainda me lembro de como foi quando eu entrei aqui pela primeira vez e vi você com outra pessoa. A pergunta em minha cabeça era alta. Quem é este cara? Por que ela está com ele? E agora ela perguntou. Agora eu não faço mais essa pergunta, ele disse, porque eu sei com quem você está. Quem? Ela provocou suavemente. Eu, ele respondeu, e eu nunca vou deixar ninguém tirar isso de nós.
Ela olhou para sua mão, para o anel, então de volta para ele. Bom, ela disse, porque eu também não estou planejando te deixar ir. Semanas depois, as pessoas ainda sussurravam sobre eles. Alguns diziam que ela o tinha mudado. Outros diziam que ele tinha finalmente encontrado algo pelo qual valia a pena mudar. Nenhum dos dois se importava. Em uma tranquila manhã de domingo, Olivia estava em sua cozinha, em uma de suas camisas, fazendo café, enquanto ele observava da porta, braços cruzados, expressão relaxada de uma forma que nunca era em público. Você está me encarando, ela disse sem se virar. Eu tenho permissão, ele respondeu. Você disse sim. Ela sorriu, servindo o café em 2 canecas. Você se arrepende? Ele perguntou. Ela se virou e se encostou no balcão, segurando a xícara dele. Dizendo, sim, ela perguntou. Nunca. Ele pegou a caneca e se aproximou, empurrando o queixo dela para cima com os dedos. Então estamos bem, ele disse. Mais do que bem, ela respondeu. Ele a beijou suavemente e a puxou para seus braços, segurando-a do jeito que ele tinha querido naquela primeira noite no restaurante, mas não tinha sabido como. Agora ele sabia que era disso que ele tinha tido medo. Perder o controle, perder as paredes, deixar alguém entrar no lugar mais guardado dentro dele. Mas enquanto ele a segurava, enquanto ela descansava a cabeça em seu peito e relaxava completamente em seus braços, ele percebeu algo importante. Ele não tinha perdido o controle. Ele tinha finalmente escolhido a coisa certa para se agarrar. E pelo resto de sua vida, quando alguém olhasse para Olivia e se perguntasse quem era o homem ao seu lado, não haveria dúvida. Ele seria aquele que uma vez tinha perguntado, quem é este cara? E agora sabia sem medo ou confusão que ele era seu chefe da máfia. E mais do que isso, ele era seu parceiro, sua casa, sua escolha. E ela era dele para sempre. Se você gosta de histórias como esta, reserve um momento para se inscrever no canal. É assim que eu vou saber que você realmente gostou. Mesmo se você estiver assistindo na sua TV, reserve um segundo para se juntar a esta família de fãs que amam histórias emocionantes e sinceras. Seu apoio significa tudo e nos ajuda a trazer ainda mais contos como este.